Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para estudarmos mais um pouco de LDB, Lei, Diretriz e Bases da Educação. Se você gosta desse tema, se você precisa estudar esse tema, vamos juntos. Hoje é uma aula especial, nós vamos treinar bastante, vamos fazer exercícios de prova, sintetizando aí o conteúdo já trabalhado anteriormente. Então, se você está caindo aqui agora nesse canal, se você está acompanhando agora o conteúdo, recomendo que você assista às aulas anteriores, vai ser muito importante, vai ajudá-los. Mas caso você já tenha algum conhecimento e queira começar por aqui, não há problema nenhum, tá? Eu vou me apresentar formalmente. Meu nome é Leonardo, eu sou professor, advogado e tenho aqui a honra de trabalhar com vocês a LDB, tá bom? A Lei 9394 de 1996. Se você está se preparando para concursos públicos ou se de repente na sua graduação ou pós-graduação foi exigido aí o conhecimento, vamos juntos que aí você consegue absorver alguns aspectos, tá bom? Hoje eu vou treinar questões de prova, questões em especial de concursos públicos, tá? Para professores da educação básica do nosso país, tá bom? Eu não vou ficar aparecendo aqui na câmera, justamente para não atrapalhar por conta das questões que utilizam todos os espaços. Eu acredito que vocês não fazem muita questão de ficarem me vendo, né? Mas daqui a pouco eu volto, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas. Aqui é o meu grupo que eu criei no Telegram, tá, pessoal? Para vocês pegarem os materiais de aula, então tem outros conteúdos, o que vocês precisarem para quem é do direito. Eu tenho material da graduação e pós-graduação, que eu sou professor, enfim, o que vocês precisarem, contem comigo, tá bom? Então, caso você não consiga pelo link, tem aqui o nome do grupo, é só colocar lá no Telegram, ou ainda o link que está aqui na descrição do vídeo, tá muito fácil. Vamos juntos e vamos nessa. Primeira questão. Eu sempre vou corrigir, pessoal, o mais rápido possível para o vídeo ficar dinâmico, tá bom? Mas caso, poxa, você queira mais calma, é só pausar o vídeo, dá para mexer na velocidade, enfim, então aqui fica mais fácil para vocês dosarem a aula conforme cada gosto, né? Então eu vou seguindo, né? Então já começo a ler, já começo a responder aqui, tá bom? A questão aqui que cobra a intencionalidade do serviço social no ambiente educacional é de contribuir com a função social da escola, criando espaços de intervenção nas relações sociais estabelecidas no seu interior e nas suas relações com a comunidade onde está inserida. E aí a inserção do serviço social no espaço escolar guarda relação com o artigo 1º da LDB, ao estabelecer que a educação abrange os processos formativos que se desenvolve na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais, exatamente o que diz o artigo 1º. Complementando, aí vem o parágrafo 2º da LDB que define que a educação deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à vida privada, memorização dos conhecimentos, repasses de conteúdo, aspectos biológicos e psíquicos e a prática social. O que vocês acham? Alternativa E. Muito bem, muito bem. Essa é a resposta correta, conforme já está destacado, estabelecido aí, tanto no artigo primeiro, né, que é o caput, que a gente chama, né, que é a cabeça do artigo, quanto no parágrafo segundo, tá bom? Então vamos lá, próxima questão. Um analista sociocultural da Secretaria de Administração Penitenciária, que tem como de uma de suas atribuições, de acordo com o edital do concurso, elaborar pareceres. Deve redigir um parecer da LDB em relação ao dever do Estado, aqui é importante para a gente, com a educação, prevista no artigo 4º. Professor, eu preciso decorar esses artigos? Não, né? Você precisa saber a essência deles, mas se está no 4º, se está no 5º, não tem problema, porque ele está afirmando para a gente, né? E aí ele registrou que o ensino fundamental é obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade própria. Pessoal, eu procuro erro nas questões, eu não sei vocês como cada qual trabalha, né? Então, assim,
eu vou ensinar até para vocês algumas coisas que eu grifo até antes. Então vamos lá, ó. Antes de ler, tá? Vamos fazer essa técnica que eu gosto muito. Eu não tô lendo, né? Então eu já grifei obrigatório. A palavra não eu gosto de grifar. Ó, quantidade, então eu gosto de grifar. Então aqui número, idade, quantidade, ó, obrigatório, pronto. Então antes de ler, eu já chamo a atenção, porque quando eu for ler, de repente eu estou cansado, então são palavras que vão chamar a minha atenção na hora da prova, tá? Então eu não achei erro na A. Vamos para B? Atendimento educacional com necessidades especiais em escolas próprias, pessoal. Não, é na rede regular do ensino, tá? Atendimento em creches, mas tá vendo? Aqui foi bom ter grifado, ó, não é a partir dos 6. Creches, pessoal, a partir do 0, né? Você nasceu, já pode ir para creche, segundo a LDB, né? E até os 3 anos de idade, né? A partir dos 4, aí já na pré-escola. Vaga na escola mais próxima das crianças a partir dos 4 anos, né? Que aí já é a idade obrigatória de estudo, né? A partir dos 4 anos de idade. E é ensino fundamental obrigatório. O ensino fundamental hoje ele é a partir dos 6 anos, né? Então a alternativa A é a alternativa correta, tudo bem? Próxima questão, vamos juntos, tá, pessoal? Vamos ver, bom, aqui eu não tenho nada para grifar antes, então vamos ler com calma. Então, existem várias formas de responder questões, tá? Vocês vão identificar qual que é melhor para vocês. Por isso que pausem, façam de vocês, depois vocês acompanhem as minhas técnicas, né? Um analista sociocultural da Secretaria de Administração Penitenciária, que tem como uma de suas atribuições previstas no edital do concurso, vejam que o enunciado é o mesmo do anterior, né? Mas, logicamente, as alternativas são outras, né? Ele quer saber, tá vendo aqui, ó? No parecer, ele está mencionando o artigo 21, mas não precisa saber o que está no 21, assim, especificamente, a ideia, né? O que é a educação básica, né? Então eu quero que vocês lembrem daquele fluxo que eu fiz. Que fluxo, professor? Pois bem, se você está chegando agora, existem aulas que foram gravadas. Eu fiz um fluxo bem interessante que estão nas aulas anteriores. Isso pode ajudá-los aí nessa visualização, tá? Então, educação especial, jovens e adultos. Não, né? Não é educação básica, tá? Ensino fundamental e médio está incompleto. Educação infantil, fundamental e ensino médio. Aqui é o completo, né? Aí aqui especial não, e aqui essa daqui também está incompleta. Então, a alternativa C é a resposta correta da educação básica. Infantil, fundamental e médio da educação básica. Legal, pessoal. Vamos para cima? Vamos seguindo, sem perder tempo? Tempo é dinheiro, né? Então, vamos juntos. Eu estou aqui, vamos com os slides, né? Vamos com as questões. Tendo em vista a LDB, assinale a correta, isso é importante. O ensino será ministrado com base, dentre outros, na liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura do pensamento, a arte e saber. Pessoal, eu procuro erros, eu não achei erros, tá? Vamos grifando as palavras importantes, ó. Eu gosto dessa palavra. Antes de ler, tá? Ó, não, eu gosto, o não é muito importante para a prova. Aqui, ó. Aqui, faculdade, pronto. Então é o que eu consigo grifar antes, né? Vai que eu tô cansado na hora da prova, então eu vou chamando a atenção antes para não cair em pegadinha, né? Então o ensino será ministrado. Essa aqui eu não achei erro. Vamos ver a B. O ensino é livre à iniciativa privada. Não. Tá vendo como independentemente foi o fundamental? Porque assim, tinha que ser dependentemente, ou seja, depende de autorização e fiscalização do poder público, né? Então a B tá errada. Os estados incumbirão-se baixar normas gerais sobre os cursos de graduação e pós-graduação. Não, né? Aí aqui é a União, né? Então aqui cabe a União. As instituições privadas não poderão se enquadrar na categoria de filantrópica. Elas podem, né? Elas podem enquadrar. Existem instituições que são filantrópicas, ou seja, que não visam lucro em suas atividades, tá? Então elas podem. Tem requisitos, é claro, né? O estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena é obrigatório, né? Tá, então o problema aqui está no facultativo. Você vê como bateu, né, pessoal? Então, a que não tem nenhum erro é a alternativa A. Muito bem. Exatamente. Aqui se vocês quiserem pausar, nessa questão eu corrigi item por item, tá bom? Fica destacado aí para vocês. Tudo bem? Continuando.
Sem mais delongas, vamos para a próxima questão. A LDB confere uma grande autonomia de organização aos sistemas de ensino. Assim, as escolas podem se organizar em séries anuais, semestrais, ciclos, alternância regular dos períodos de estudo, grupos não seriados com base na idade, competência e outros critérios. Essa flexibilidade tem o interesse em atender como centro de todo o processo. A atuação do professor, não, o foco não seria esse, né? Não é a atuação do professor. O ensino na sala de aula, a gestão escolar, a participação da comunidade ou a aprendizagem do aluno. O foco dessa flexibilização, pessoal, é lógico que é sempre na aprendizagem do aluno, tá bom? Espero que vocês tenham chegado a essa conclusão, tá? Que é o que diz a própria LDB, o artigo 23, tá? Sempre no interesse de processo de aprendizagem, tá? Então, vamos lá. Na sequência, tá bom? Próxima questão, LDB, artigo 13. Lembrando, professor, eu não decoro por número de artigo, eu também não. Não se decora o número, você tem que saber as essências da lei. Você vai decorar o artigo aos poucos, né? Se é 13, se é 14, isso daí é irrelevante. Mas você tem que saber a essência, o que trata a LDB, né? No caso aqui, trata das responsabilidades dos docentes, atribuindo a incumbência. O que o docente tem que fazer? Elaborar o Plano Municipal de Educação? Não, né? O Plano Municipal de Educação, ele depende aí do Conselho Nacional, do Conselho, perdão, Municipal de Educação, do próprio poder público e não ao docente, né? Ó, o problema aqui, ó. Redigir a proposta pedagógica da unidade escolar. Não cabe ao docente a redação da proposta, né? Aí um aluno uma vez falou, mas eu já redigi, professor. Sim, mas aí não era a sua incumbência, talvez foi a direção que passou isso daí, mas isso daí é atividade da secretaria, né? Assegurar o cumprimento dos dias letivos, ok, dos docentes. Não, né? Você tem que fiscalizar, assim dizendo, né? Zelar pela frequência dos alunos, né? Mas não dos colegas de trabalho, né? Cumprir o plano de trabalho segundo a proposta. Essa aqui está mais prudente. E organizar os cursos de formação continuada para os funcionários da escola. O problema é que está aqui, organizar, né? Então, não cabe ao professor organizar esse tipo de situação. Então, o docente, a alternativa D, tá bom? Ó, vejam aqui, ó, ele tem colaborar com as atividades, ministrar nos dias letivos, além das situações, né, participar integralmente do planejamento, estratégia, recuperação, pela aprendizagem, né, pelo cumprimento do plano, segundo a proposta, participar da elaboração de proposta, mas não que ele tenha que elaborar a proposta, né, que ele participa. Tá bom? Então, continuando, espero que vocês estejam acertando. Como é que vocês estão? Deixa eu aparecer aqui, tá tudo bem? Voltando. Próxima questão. A avó de uma criança vai até uma escola para realizar a matrícula de seu neto de 8, isso que é importante, né? 8 anos, que passou a morar com ela. No entanto, não possui nenhum documento que ateste a escolaridade, sabe apenas que já esteve na escola. O que a LDB diz, pessoal? Bom, o que eu posso grifar antes? Não tem muita coisa para grifar, tá, pessoal, antes, né? Então vamos ler cada questão. Identificar a escola de origem para solicitar? Sabe que estudou antes, mas estudou antes onde, né, pessoal? Pode ter sido em outro país, em outro local distante, que não tenha controle há muito tempo, não tenha digitalização. Então, não é a prudência da LDB, né? Faz a avaliação para a realização da matrícula na série adequada. Essa é a mais prudente, tá, pessoal? Faz a matrícula provisória até que tenha os documentos. E se esses documentos não surgirem, pessoal, não dá certo, né? Aí vejam que aqui ela coloca o terceiro ano por conta da idade da criança, né? Mas e se essa criança, ela tem 8 anos, mas ela estudou, mas está muito tempo sem estudar, enfim. Então a idade não é só o fator segundo a LDB, tá, pessoal? E guardar a documentação, não, né? A alternativa mais prudente, pessoal, é a alternativa B, que é o que diz aqui o artigo 24 da LDB, né? Educação nos níveis fundamental e médio será organizado com as regras, né? Aí ele coloca por transferência para candidatos procedentes de outras escolas, né? E aí, mesmo que, porque aqui ele fala que ele já passou já estudou, mas se não tivesse, aí mediante uma avaliação que seria feita para verificar o grau de desenvolvimento, tá? Eu sei que muitas vezes eu faço isso em sala de aula com os alunos,
e principalmente os alunos que têm experiência prática, eles falam, ah, mas isso não ocorre. Eu falo, gente, lembrando, a gente aprende a teoria, né? A prática, ela não é relevante nesse tipo de questão de concurso público ou algum exames de ensino superior, pós-graduação, né? Próxima questão. A mãe de um aluno do 5º ano procura a professora do seu filho para solicitar que ele não pratique educação física, alegando que ela não gosta, é importante, né? E machuca, né? Chega a machucar. E quer saber, de acordo com a LDB, o que a mãe tem que fazer. Eu lembrei dessa questão, essa questão é muito curiosa, porque os meus queridos alunos que são professores, a coisa mais bonitinha, eles relatam a prática. Eu falo, gente, cuidado com a prática, né? Autoriza que o aluno não participe da educação física por incompatibilidade. Pessoal, é claro que isso parece realmente algo ruim para a criança, tem um sofrimento, mas é por isso que o nome é educação física, né? Então, cabe ao profissional aqui estabelecer, né, uma prática pedagógica com essa criança, né, já quase adolescente, ainda não é adolescente, né, mas tudo bem, quase, né, faz quase adolescente, que ela possa ter uma integração, que ela entenda a necessidade, né, mas não é assim, simplesmente não vai fazer porque está se machucando, né, precisa identificar isso daí, né. Substituir a prática de educação física por outra, não é o correto, né. Então eu já vi muito aluno falar, ah, mas acontece isso, né? Mas não pode, né? A gente está respondendo com base na lei. Informar que a educação física é uma disciplina obrigatória, portanto, o aluno não pode deixar de cursar. Por esses fatores mencionados, a melhor alternativa é a C, por enquanto, né? Eu coloco um pontinho, então eu não coloco nenhum erro aqui. Essa aqui eu já achei erro, né? Encaminhar a direção para que sejam tomadas providências. Geralmente meus alunos colocam que é a D, né? Fala, professor, a gente manda para a direção. Mas não é isso que diz a LDB, né? Por enquanto é a C, tá? Pedir para que a mãe oriente a criança a procurar a ajuda de um adulto quando ela se machucar. Claro que o professor pode ser que ele oriente isso daqui, mas a resposta, de acordo com a LDB, né, é mais prudente. A gente está fazendo uma prova, né, pessoal? E é uma prova teórica, a resposta é a C, né? Então, lembrando que a educação física, ela é obrigatória, tá? Tanto da educação infantil do ensino fundamental, e só é facultativa, pessoal. Muito cuidado quando o aluno tem jornada de trabalho superior ou igual a 6 horas, ele tem mais de 30 anos de idade, por questão de serviço militar, né? Que tem a prole, né, ou seja, filhos, e o decreto 1044 de 69, se vocês forem ler, ele fala da questão de saúde, né? Tem que ter um atestado médico. Então a questão ali é muito vaga, fala que se machuca, mas não explica qual o motivo, né? Se ela tem alguma doença, se ela tem alguma situação. Então, portanto, a alternativa mais prudente é a C, tá bom? Bom, vamos lá. Como é que vocês estão? Tranquilos? Comentem aqui, tá, pessoal? Ah, eu pensei que era tal. Ah, professor, tem esse artigo. Vamos juntos, né? Aqui é para ser uma aula interativa, tá? Vamos lá. Próxima questão. Essa questão aqui, ela diz o seguinte: a nação brasileira, por meio de suas instituições no âmbito de seus entes federativos, né? Então, União, Estado, Município e Distrito Federal, né? O DEMO. Vem assumindo, professor, o que é demo? Nas minhas aulas eu expliquei, voltem nas minhas aulas, né, a parte teórica. Vem assumindo responsabilidades crescentes para que a educação básica seja prioridade nacional. Concordo aqui, né? Então a educação básica tem que ser a nossa prioridade, pessoal. Tem que ser, deve ser a prioridade. Qualquer estado que queira crescer tem que priorizar a educação básica com garantia inalienável do exercício da cidadania plena. Está muito bonito esse texto aqui, né? Assim, em relação ao ensino fundamental, o que é o ensino fundamental? É a primeira etapa da educação básica? Não, a primeira etapa é a educação infantil, né? Etapa obrigatória a todos e a cada um. Não tem nenhum erro aqui, né? A partir da primeira série para criança com 7, não. Ah, eu deveria ter grifado antes, né? Mas eu não grifei, então é a partir de 6 anos, né? Isso confunde quem estudou antes, né? Quem estudou antes da LDB confunde muito, né? Eu por exemplo, eu fiz, né, a minha educação básica na década de 80 e também 90, e aí, na ocasião, a LDB foi em 96, né? Então, no meu caso, a gente chamava de primeiro e segundo grau, lembra disso? Ginásio e colégio, né? Eram essas denominações, né? E depois, lógico, quando eu já estava quase concluindo, aí surgiu essas denominações de ensino fundamental, ensino médio, e na ocasião as idades eram diferentes, né? Então tem que tomar cuidado quem estudou nessa ocasião,
para não se confundir com o cenário, né, da década de 70, 80 e até meados de 90, né? Composto de 4 anos, na verdade não, né? O ensino fundamental é composto de 9 anos e constituído pela creche e pré-escola. Não, creche e pré-escola é educação infantil. Então, a alternativa B é a resposta correta. Então, comentem aí, pessoal, como é que era a educação quando vocês estudaram, né? Quais eram os nomes que eram utilizados? Eu gostaria de ler aqui os comentários, tá, pessoal? Vamos lá. Então, próxima questão. Aqui eu comento, tá, pessoal? Cada alternativa, pausem e depois leiam com calma, tá? Eu acho que é importante para vocês. Aqui para não ficar um vídeo muito longo, que já está ficando, a ideia é ir acelerar um pouquinho, tá bom? Vamos lá? A LDB não tem somente determinações referentes à organização geral dos sistemas de ensino, mas também disposições relativas à estrutura do currículo das 3 etapas da educação básica, né, que é infantil, fundamental e médio. Bom, o que eu posso contribuir com vocês aqui antes de ler, né? Obrigatório, eu sempre grifo. Ó, quantidade, a gente sempre grifa. Quantidade. Bom, o que eu peguei agora aqui, ó, obrigatório. Bom, são coisas aqui importantes. Bom, vamos lá, agora vamos ler, né? O ensino da história do Brasil leva em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, em especial das matrizes indígenas, africanas e europeias. Pessoal, não vi nenhum erro aqui, tá? Eu não fico relendo questão porque a gente perde tempo. Vamos para a próxima? Vamos achar erro, né? Conteúdo relativo aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança e adolescente. É disciplina obrigatória dos currículos, né? Aqui, na verdade, não é de fato, como eu coloquei aqui, ela não é obrigatória, né? Ela faz parte daquela outra carga, né? Claro que é um conteúdo importante, mas ele não é uma disciplina obrigatória, né? Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem incluir os princípios da proteção e da defesa civil, da educação ambiental e da defesa do consumidor, né? Isso aqui também não faz parte, é importante, né? Vai ser ensinado, mas é de acordo com a possibilidade, né, que se tem da oferta dessas matrizes, tá? Depois eu vou ler para vocês e vou mostrar isso daí. Se eu coloquei aqui a fundamentação, eu acho que eu coloquei. Os filmes, olha que interessante, como eu mencionei lá na parte teórica, né? Eles fazem parte da proposta pedagógica e a exibição, ó, eu grifei aqui 4, né? E vocês lembram quantas horas são? 2 horas. Então são 2 horas ao invés de 4. Na parte diversificada do currículo será incluído. Ah, eu não grifei aqui, mas aqui é importante. Obrigatoriamente a partir do 8º ano do ensino de pelo menos uma língua, não é 6º ano, né? Aí obrigatoriamente está certo, o problema é o 8º. Língua estrangeira não será escolhido pela comunidade, pessoal, será a língua inglesa, tá? Essa é a determinação da LDB. Então, alternativa A, conforme eu falei para vocês. E aqui eu comentei cada alternativa, tá, pessoal? Como é que fica? Aqui, ó, tá vendo? Ele não fala de ser obrigatório, tá vendo? Ele fala dos direitos humanos, prevenção de violência, são temas transversais, tá? E devem ser observados com a distribuição de material didático adequado, aqui 2 horas. E aqui, a critério do sistema de ensino, né? Os sistemas transversais, enfim, depois leiam com calma para ficar melhor para vocês. Próxima questão, vamos lá? A lei 939496, né, LDB, é correta. Ele quer saber a correta. Poderá se organizar em séries anuais, de períodos semestrais, ciclos, alternâncias. Tá vendo que a gente já começa a decorar as informações, né? Não sei se vocês já perceberam isso, né? Grupos não seriados, com base na idade, competência e outros critérios, sempre que no interesse. Beleza. Essa é a resposta, pessoal. Muito provavelmente, né? Mas eu gosto de ler a alternativa A, me deixa um pouco preocupado, né? E eu não decoro o gabarito também não, viu, pessoal? Eu faço com vocês, tá bom? Até porque eu faço muitos exercícios em sala de aula com os alunos, eu não lembro qual que é cada alternativa. A não ser que seja um exercício que a gente faz muito, né? Ou aquele exercício que tem história, mas a gente acaba até lembrando um pouquinho da história, enfim, mas esse tipo de questão a gente não sabe. Eu, pelo menos, não faço na hora. Educação física é componente obrigatório, perfeito. Sendo que, ó, todos os alunos, sem exceções, ó.
Então, qual que é o problema? Lembra que eu falei para vocês? Educação física é obrigatória, mas existem aquelas exceções, nós já fizemos questões, né? Então, quando ele coloca sem exceções todos os alunos, está errado. Nos estabelecimentos de ensino fundamental, de ensino médio, público e privado, facultativo, não. Não é facultativo, é obrigatório. Se eu tivesse grifado, vocês iam ver que ia bater certinho, pessoal, as palavras-chave, né? Por isso que o estudo para concurso, você tem que trabalhar a palavra-chave no texto da lei. Então, você não tem que ler com o olhar de pedagogo, nem com o olhar de um advogado, de um juiz, de um estudante de direito. Você tem que olhar com o olhar... deixa eu aparecer aqui. Você tem que olhar, quando você estiver estudando LDB para concurso, com viés de concurso. Então você tem que bater nas palavras-chave. E são elas que você vai grifar quando você está lendo o texto de lei, seja a LDB, seja a Constituição, ou qualquer outra lei que trate aí da educação. Então grifa essas palavras-chave. Não, obrigatório, a quantidade, carga horária, são palavras importantes que, quando elas são replicadas na questão, geralmente elas que são alteradas ou elas que vão mostrar para você que é a resposta certa. E aí você ganha muito mais tempo na hora de responder. Fica essa dica, tá, pessoal? A educação infantil será ofertada em pré-escola e atendendo crianças, não, ó, até 5 anos de idade. E o ensino fundamental obrigatório com duração de 9 anos. Obrigatório está certo. Sendo gratuito, inicia-se aos 6, tendo por objetivo a formação básica. Então, de fato, resposta certa, alternativa A. Eu comento item por item aqui para vocês. Pausem e leiam com calma, tá, pessoal? Isso ajuda muito, né, a vocês destacarem e pegarem mais informações, tá bom? Então, vamos lá. Próxima questão. Há por parte dos sindicatos professores uma discussão a respeito do número. Realmente, essa questão aqui é interessante. Ó. Número de alunos por sala, né, por classe. Que oferecem os segmentos de anos iniciais aos finais do ensino fundamental e também do ensino médio. O que diz a LDB no artigo 25, caput? Depois é legal vocês lerem também, é claro, né? Mas aqui, o que nós temos? Pausem, pensem e vamos juntos. Pessoal, se você pausou e leu, é o seguinte, essa questão ela é bem interessante, essa eu lembro exatamente do que ela trata, porque ela é uma baita de uma pegadinha, né? Porque, de fato, existe um projeto de lei, de fato, na prática, se busca cotizar, estabelecer uma quantidade, mas a pergunta, vamos ler de novo, ó, ela é em cima da LDB. O que a LDB fala da quantidade de alunos, pessoal? A LDB não fala nada, assim, não tem uma quantidade. As classes devem ter 30 alunos, 35. Tem uma quantidade de metros, mas não está na LDB também, tá, pessoal? Então, ou seja, qualquer informação de quantidade não está na lei. Aí, ó, vamos ver com calma. Será objetivo permanente das autoridades alcançar a relação adequada. E os sistemas devem fiscalizar o número estabelecido em lei. Não, a lei não estabelece número. A alternativa mais prudente é essa D aqui, ó. Interessante isso, né, pessoal? Confunde muito. Os meus alunos, eu lembrei dessa questão porque os meus alunos erram bastante essa questão aqui, ó. Porque eles acham que tem um número previsto em lei, não tem, tá? Então é objetivo permanente das autoridades alcançar a relação adequada entre o número de aluno e de professor, alternativa D, tá? Ó, que é o artigo 25. Então, é objetivo permanente das autoridades alcançar a relação adequada entre o número de alunos e professor, carga horária e as condições e materiais de estabelecimento. Aí, ó, parágrafo 1. Cabe ao sistema de ensino, à vista das condições disponíveis das características regionais, estabelecer parâmetro para atender o disposto nesse artigo. É por isso que os alunos falam, na minha escola parametrizaram tantos alunos por metro quadrado. Eu falo, eu sei, mas você veja como é importante estudar a LDB, né? Porque é ela que vai balizar as respostas, tá bom? Então vamos lá. A LDB 939496, correta. Educação é dever da família, do Estado e da sociedade. Eu espero que vocês tenham parado, né? Vamos fazer com calma, todos juntos? Mas agora eu vou dar sequência. Essa daqui, baita pegadinha, pessoal. A sociedade não tem o dever da educação. Ela se desenvolve no seio da sociedade, mas não como um dever. Eu destaquei isso na primeira aula, não sei se vocês assistiram. Então, é dever da família e do Estado, né? Tem finalidade o desenvolvimento do educando, seu preparo para a cidadania e qualificação para o trabalho. B. Dever do Estado, com a educação escolar pública, será efetivado mediante garantia de educação obrigatória gratuita, pré-escola até o ensino superior. O problema é que ele está falando aqui, ó, educação obrigatória, né? E ensino superior não é obrigatório, né? O obrigatório é até o ensino médio, né?
É dever dos pais efetuar a matrícula das crianças a partir dos 4 anos, tá? Educação básica tem por finalidade desenvolver educando, assegurar a formação comum indispensável para a cidadania. Fornecer meios para progredir no trabalho em estudos posteriores. Eu não achei erro aqui não, tá? Vamos ver a E rapidinho? A educação física integrada à proposta pedagógica de conhecimento obrigatório, sendo sua prática, aqui ó, de novo, né? Obrigatória a todos os alunos não, né? Tem as exceções, né? Então a alternativa mais prudente é a D, tá, pessoal? Então vejam aqui, eu coloco cada item para vocês e pausem, né? Pausem para vocês verem com calma e assim vocês terem um melhor aproveitamento, tá? Pessoal, eu procurei não enrolar muito, ir direto ao assunto, até porque senão fica muito cansativo. Mas foram muitas questões, eu trabalhei item por item, ficou aí para vocês registrados. Assistam novamente, né? Pausem, vejam as respostas, leiam a LDB, façam essas técnicas, revisem, tá, pessoal? Comentem, eu fiz esse conteúdo com muito carinho para vocês. Então peço encarecidamente, divulguem. Vocês conhecem muitos professores, muitas pessoas que querem prestar esse concurso público. Então, pô, compartilha. Compartilha, foi um conteúdo simples, mas com muito carinho de quem trabalha com o concurso público. Eu trabalho examinando pessoas, né? Eu sou professor de nível superior, professor de pós-graduação. Então, de repente, se você está estudando a LDB com outra finalidade, pode ser que isso traga a você uma visão para responder perguntas e uma análise mais técnica, né? Não tão prática da LDB. Né? O foco prático vocês dominam porque vocês são pedagogos. Eu imagino que seja o público que esteja assistindo. Mas o aspecto teórico, aquela coisa específica de prova, aí é comigo, né? Eu tenho certeza que vocês começaram ou começarão a ter uma leitura mais atenta a concurso público com essas palavras-chave que eu trouxe aqui para vocês. Então, contem comigo. Um grande abraço, pessoal. Acompanhem os meus trabalhos, se inscrevam no canal e também tudo que eu já passei para vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.